Em primeiro lugar, vamos definir a potência dentro de um grupo. Ele é definido recursivamente desta maneira, né? O A elevado a zero, pensando em zero como número inteiro zero mesmo, ele produz a identidade e uma determinada potência é o A vezes a potência anterior. A elevado a menos n significa pegar o inverso de A e elevar a n. Né? Então, estou pensando aqui num grupo, o A pertence ao grupo, a asterisco é a operação e E é o elemento neutro desse grupo. Então, esta maneira formal, ela representa nada mais, nada menos do que esta operação, A elevado a n, no final das contas, é operar A consigo mesmo n vezes. E A elevado a menos n é operar o inverso de A consigo mesmo n vezes. Então, didaticamente, é isso que representa aquela definição feita por recursividade. Para evitar confusões, a gente define esta operação que se realiza com um elemento várias vezes seguidas, separadamente para adição, porque a definição que é feita para uma operação qualquer, ela faz lembrar a operação multiplicação. Então, para não haver confusão, a mesma definição feita para um grupo aditivo é o seguinte: 0 vezes um elemento é 0, e multiplicar um elemento pelo número inteiro n, número natural n, significa a soma desse elemento por n menos 1 vezes o próprio elemento. Menos n, pensando no número natural, né, positivo, n, menos n vezes a é multiplicar o número natural pelo simétrico, né, pelo inverso aditivo de a. Essa é uma definição feita por recursividade que nada mais, nada menos quer dizer que n vezes um elemento a significa somar a consigo mesmo n vezes. E menos n vezes a significa somar o simétrico, né, que é o inverso aditivo de a, por ele mesmo n vezes. Por exemplo, em Z5, 4 vezes 3 barra é 3 barra, mais 3 barra, mais 3 barra, mais 3 barra, que é 12 barra, módulo 5 igual a 2 barra. 3 vezes 2 barra, então é somar o 2 barra consigo mesmo 3 vezes, isso dá 6 barra, módulo 5 igual a 1 barra. Em Z6 asterisco, lembrando que quando a gente tira o zero, no caso aqui 0 barra, significa que nós estamos trabalhando com um grupo multiplicativo. Então, 3 barra elevado a 3 é multiplicar o 3 barra consigo mesmo 3 vezes, isso dá 27 barra, módulo 6 é igual a 3. 4 barra elevado ao quadrado é, portanto, 16, módulo 6 dá 4. Vamos considerar agora os grupos de permutações. No caso aqui é o P4. O que significa pegar esse elemento e elevar à quarta potência? Significa compor esta permutação consigo mesmo 4 vezes. Então a gente pode fazer isso, uma das maneiras de resolver é observar cada um dos elementos como que ele se comporta. Então, por exemplo, o 1. Eu vou fazer 4 vezes seguidas a operação do f a partir do 1. Então, o 1 vai no 2 uma vez, o 2 vai no 4, segunda vez, 4 vai no 3, terceira vez, e o 3 vai no 1. Então, depois de operar 4 vezes, o 1 lá no finalzinho das contas foi parar no próprio 1. E a gente faz a mesma coisa para os demais. 2 vai no 4, do 4 vai para o 3, do 3 vai para o 1 e do 1 vai para o 2. O 3 vai no 1, do 1 vai no 2 vai no 4 e do 4 vai no 3. E o 4 que vai no 3, do 3 para o 1, do 1 para o 2 e do 2 para o 4. Então, dessa forma, a gente pode observar que a lista 1, 2, 3, 4, no final de 4 iterações desta permutação f, volta na lista 1, 2, 3, 4. Ou seja, quando eu pego essa permutação e elevo à quarta potência, o resultado é identidade, porque preservou todo mundo no mesmo lugar. Essa ideia de elevar uma potência e chegar na identidade vai ser aproveitada nesse exemplo.
No grupo diedral de ordem 6, o D3, vamos descobrir qual é o menor número natural positivo que faz com que os elementos, cada um dos elementos de D3 chegue à identidade. Por razões didáticas, vamos denotar dessa forma. O D3, a identidade, rotação de 120 graus, de 240, a reflexão que mantém o vértice A, de um triângulo, né? Nós estamos aqui pensando em triângulo equilátero ABC, a reflexão que mantém B e a que mantém C, cada um dos vértices do triângulo equilátero ABC. Então, só lembrando que MX é a reflexão que mantém o vértice X e permuta os outros dois. E quando então eu pego um ângulo e elevo a enésima potência, isso significa que eu vou fazer um giro de n vezes θ, claro, porque a cada giro eu vou acrescentando o ângulo θ. Então n vezes significa, elevado a n potência significa n vezes o ângulo. Então a identidade elevada a 1 da própria identidade, e se o ângulo é de 120 graus, então para chegar a 360 graus basta fazer a terceira potência. A mesma coisa vai acontecer para 240 graus, né, reduzindo a menos de 360 graus, né, vai dar 2 giros, então voltam 360 graus, ou seja, elevado ao cubo chega na identidade. Bom, se o MX mantém o vértice e permuta os demais, então se eu trocar o B com C de lugar 2 vezes, eu volto ao que tinha antes. Essa é a ideia da sequência de operações chegar na identidade. Quantas vezes eu vou iterando até o elemento chegar onde ele estava. Então a mesma coisa vale para as demais reflexões. Se eu fizer 2 vezes, como uma dessa reflexão troca um vértice lugar com o outro, se eu fizer a mesma de novo, volta todo mundo ao que estava no seu estado original. Agora vamos considerar as seguintes propriedades. Elas não são complicadas, né, de se pensar. Ela basta seguir a definição. Nós vamos omitir aqui. Mas essas propriedades são importantes para poder definir um grupo cíclico como sendo o conjunto formado pelas potências de um elemento. Esse é o grupo cíclico gerado por A, que é o conjunto de todas as potências de A. E agora nós vamos provar que isso é um subgrupo do grupo G dado. Então, em primeiro lugar, é não vazio, porque a identidade está lá por definição. E a operação, obviamente, fechada, né, de acordo com a propriedade 1 acima. Agora vamos às propriedades de grupo. Em primeiro lugar, a associativa, ela é decorrente da definição e também da propriedade 1. Qualquer que seja a operação, aplicando a propriedade 1 2 vezes, eu chego que qualquer sentença em que eu variar a ordem de como eu começo a operar, o resultado é sempre o mesmo, A elevado a m mais n mais p. Como nós já dissemos, essa estrutura possui o elemento neutro, né? Ele é uma potência de A, e todo mundo tem o seu inverso. Pela própria definição da operação, quando eu opero A elevado a n com A elevado a menos n, isso é a mesma coisa que o inverso de A elevado a n. E aí eu posso usar a propriedade 2 acima, colocar no mesmo parênteses A com seu inverso, isso daí dá o elemento neutro elevado a qualquer potência dá ele próprio. Então com isso eu provo que o grupo cíclico é de fato um grupo, e como ele é um subconjunto de G, então ele é um subgrupo de G. A gente chama então grupo cíclico gerado por A. Exemplos básicos: o grupo aditivo dos inteiros é gerado pelo zero, né? À medida que eu for somando os números, eu vou produzindo todos os inteiros. Os múltiplos de um determinado número n são gerados pelo n, obviamente. O grupo aditivo Zn é gerado pelo zero barra. E agora vamos determinar todos os subgrupos cíclicos de P3.
Em primeiro lugar, vamos definir as 6 permutações de P3. São essas aí. São todas as possibilidades de permutar 3 elementos. Estão postos aí. Agora é pegar cada um e ir elevando a diversas potências e observar o que ele produz. O F1 é a própria identidade, então ela gera um subgrupo formado por apenas F1. Se eu pegar as potências de F2, eu vou verificar que é um exercício, né, de permutações, que eu vou produzir um subgrupo que contém o F1 e F2. O F3 é um subgrupo que contém o F1 e F3. O F4 contém o F1 e F4. Né? Observe que esses aí, eles são geradores que sempre mantêm um elemento fixo e permuta os outros dois. Então, por isso que vai ter sempre dois elementos em cada um desses 3 subgrupos. A identidade, que sempre está em todos os subgrupos, e apenas o F2, no caso do subgrupo gerado por F2, F3 e F4, porque F2 elevado ao quadrado dá identidade. Então, F2 elevado ao cubo dá o F2, F2 elevado ao quarto dá identidade de novo, e assim sucessivamente, a mesma coisa ocorrendo para F3 e F4. F5 produz 3 elementos, assim como F6. Tanto F5 quanto F6 são permutações que não preservam nenhum elemento no seu lugar. Então, naturalmente, vão gerar subgrupos com ordens maiores. Por falar em ordem, essa é uma propriedade muito importante. Quando a ordem de um grupo cíclico finito é igual a n, isso significa dizer que esse n é o menor número natural tal que A elevado a ele dá elemento neutro. A demonstração é um pouquinho longa, né? Então temos que mostrar a ida e a volta. Ou seja, primeiro vamos supor que o tamanho do grupo é n e vamos mostrar que n é o menor número com a propriedade acima. Se ele tem tamanho n, então ele tem n elementos, contando a partir do elemento neutro, os demais estão expostos aí, né? A elevado ao quadrado até A elevado a n menos 1. Observe que em nenhum dos expoentes de um n menos 1, o A elevado a esse expoente pode ser o elemento neutro, certo? Agora, então, vamos pegar o AN, tá? Ele está no grupo cíclico, então ele é igual a algum dos elementos dessa lista, certo? Se ele está no grupo cíclico, ele tem que ser algum desses aqui. Eu vou dizer que não pode ser nenhum diferente da identidade do elemento neutro. Porque se o AN fosse algum AK, eu tenho que AN menos K seria elemento neutro. Mas N menos K é um número que está entre 1 e N menos 1. Isso não pode acontecer, porque o elemento neutro ele é único. Né? A identidade é única. Então, se esse aqui o é a identidade, nenhum dos outros pode ser. AN menos K, certo? Quando eu estou pegando K entre 0 e N menos 1, quando eu faço essa subtração, esse expoente tem que ser um desses elementos, ele produziria identidade, o que é um absurdo. Então, o K tem que ser 0. Mas se então o K é igual a 0, a N é igual a A elevado a 0, que é o elemento neutro. Então, eu estou mostrando que a N é igual a E. E como nenhum desses números de 1 a N menos 1 tem a propriedade de ser expoente de um A, né, de tal forma que A elevado a ele dá o E, então esse N é o menor número com essa propriedade. Agora vamos supor reciprocamente que N é o menor número tal que A elevado a N, né, o menor número cujo expoente produz, a potência produz o elemento neutro. Em primeiro lugar, nós vamos mostrar que essa lista aqui é formada por elementos distintos 2 a 2, e vamos mostrar que qualquer que seja a potência de A, ela vai ter que ser igual a um desses elementos dessa lista. Dessa forma, eu provo que a lista ela é, de fato, o grupo cíclico gerado por A. Então, vamos lá. Primeiro, vou mostrar que quaisquer elementos dessa lista são diferentes uns dos outros. Então, vou pegar duas potências, AX e AY. Então, o X e o Y tem que estar entre 0 e N, né? Maior ou igual a 0, menor que N, para ser configurado como dois elementos dessa lista aqui. E eu estou afirmando que esses dois são diferentes.
Vamos supor x maior que y só para fixar a ideia. Bom, se eles fossem iguais, então essa diferença seria o elemento neutro, mas x menos y é menor que n. X menos y está aqui dentro, é menor que n. Isso é um absurdo, porque n eu estou supondo que é o menor número com a propriedade acima. Então, de fato, AX tem que ser diferente de AY. Então, eu já provei o item 1, que todos os elementos dessa lista são distintos 2 a 2. Agora vamos mostrar que qualquer AK que eu pegar vai ter que ser algum dessa lista aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o K e vamos dividir por N. Então produz um quociente, o resto está entre 0 e N menos 1, incluindo os extremos, né? Então quando eu pegar A elevado a K, isso é A elevado a NQ mais R, usando as propriedades de potência acima, a gente chega no AN. Nós já vimos que A elevado a N dá E, então vai ficar E elevado a Q operado com AR, é elemento neutro, então isso aqui dá E operado com qualquer coisa, dá qualquer coisa, ou seja, AR. Então eu estou provando que o AK é um AR que está exatamente entre 0 e N menos 1. Ou seja, qualquer potência tem que estar nessa lista. Se essa lista é formada por elementos distintos 2 a 2, e qualquer potência diferente, né, com um expoente maior que esse, necessariamente é igual a um deles, então isso aqui é exatamente o número é formado pelos elementos do grupo cíclico gerado por A. É o conjunto de todos os elementos do grupo cíclico gerado por A, que é o que a gente queria demonstrar. Como exemplo, qualquer que seja o grupo diedral N, né, de ordem 2N, o grupo gerado por ρ tem tamanho N. Por quê? ρ é a rotação de 2π sobre N. Como nós já vimos, quando eleva uma enésima potência, isso é a mesma coisa que fazer um giro de N vezes 2π sobre N, que dá um giro de 2π e, portanto, mantém todo mundo no seu lugar. Então, demonstramos que o grupo cíclico gerado pelo ρ, que é o giro de 2π sobre N para qualquer grupo diedral, é um grupo de ordem N.